Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é Paulo falando. Eu venho mais uma vez por intermédio deste vídeo compartilhar com todos vocês uma história comovente na Bíblia, uma história que me comoveu, comoverá muitas e muitas mais pessoas. Devemos olhar para essa história como lição para nossas vidas, como exemplo e como superação para todos nós. Amém? Eu venho perguntar aos irmãos: quem é em nossas vidas que nunca perdemos algo? Nós temos medo de perdermos alguma coisa, seja um- uma coisa material, seja uma coisa familiar, seja algum familiar nosso, seja alguém que nós amamos demais, seja alguém bem próximo de nós. Eu queria dizer para vocês e mostrar para vocês, meus irmãos, que a perda não é o fim da nossa história. A perda jamais será o final da nossa vida. Eu vou provar para vocês, assim como foi provado para mim aqui na Bíblia, de que uma pessoa que perde não é o final, pode ser só o começo de uma grande vitória lá na frente, onde Deus Todo-Poderoso está nos preparando para o melhor. Amém? Gostaria muito que vocês ficassem comigo neste vídeo. É um vídeo simples, de elaboração simples, mas o que o mais importante eu quero passar para vocês é a palavra de Deus, é a mensagem de Deus que está escrito na Bíblia para todos nós. Eu vou começar lendo essa história sobre um homem diferenciado perante a Deus. O nome desse homem se chamava Jó. E eu vou ler a história dele na Bíblia e vou discernir ela, eu vou explanar ela da forma que a gente possamos entender e tirar o melhor dessa história para nossas vidas. Amém? Gostaria que vocês ficassem comigo até o final, compartilhassem esta mensagem para quem precisa ouvi-la, sentisse no seu coração, comentasse alguma coisa e que contribuísse com o nosso canal para que nós continuarmos fazendo os vídeos assim, pregando a palavra de Deus, mostrando o Evangelho para todos nós que precisamos, necessitamos de ouvir a palavra de Deus de uma forma simples, natural, mas que Deus esteja conosco. Amém? Meus irmãos, eu vou dar início a esta mensagem lendo aqui o livro de Jó, a partir do capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler um pouco da história de Jó. Amém? O livro de Jó. A virtude, tentação e perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, 500 jumentas de bois, e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos o do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor,
veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há nessa terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, e temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus em vão. Versículo 10. Porventura tu não cercastes de Sebe e ele e a sua casa e a tudo o quanto tem. A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado, e se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhes em tudo quanto tem, e verás se não blasfemas contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor imediatamente. Ou seja, meus irmãos, aqui Satanás desafiou a Deus, querendo dizer que se mexesse nas coisas de Jó, Jó ia blasfemar contra Deus. E Deus o desafiou. Pode mexer em tudo de Jó, menos na vida dele. Satanás se alegrou imediatamente nesta hora. Saiu da presença do Senhor e foi atormentar Jó. Então, meus irmãos, está bem claro aqui que Jó não era um homem comum, não era um homem qualquer, mas era um homem íntegro, temente a Deus, obediente ao nosso Senhor. E o mais de tudo, ele se desviava-se do mal, sempre estava se desviando do mal. Como é se desviar do mal? Se distanciar das coisas que não vêm de Deus. Não se aproximar daquilo que Deus não gosta, que Deus não se agrada para nossas vidas. Isso é se desviar do mal. E o Jó era um homem assim, íntegro, obediente, temente a Deus e ainda se desviava de todos os males. Então Deus tinha Jó como um filho muito amado, muito diferenciado. Então Satanás desafiou diretamente Deus. Disse que se Deus mexesse nas coisas dele, no gado, na riqueza, nas coisas de Jó, Jó ia blasfemar contra Deus. E aí começou. Deus autorizou, porque Satanás, ele não tem o poder de mexer conosco, tocar em nós, só se Deus permitir. O que Satanás faz? Como ele deixou bem claro aqui, ele fica rodeando a terra, rodeando a nós, rodeando a nossa vida. Ele fica azucrinando nos nossos ouvidos, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Mas ele não tem o poder de impulsionar, pegar em nós e obrigar nós a fazermos algo. Não, ele não tem esse poder. Satanás só tem o poder de estar perturbando mesmo nossos pensamentos para que nós pecamos. E Deus autorizou que ele mexesse com Jó, só não tirasse a sua vida. Satanás se alegrou naquele mesmo momento, porque ele já vinha rodeando Jó há tempos. Só que ele não conseguia mexer com Jó, porque Jó era um homem temente a Deus, obediente a Deus, um filho íntegro, amável e se desviava de Satanás. E aí Satanás ficou contente com essa decisão, com essa liberdade que Deus deu para ele e foi atormentar a vida de Jó. Aí onde tudo começa. Aí onde tudo começa na vida de um servo do Senhor. Por isso que eu lhe pergunto: você tem perdido algo na sua vida? Você tem passado por luta, por pelejas, por tentações, por ventos fortes na sua vida?
Pois fique sabendo que isso que o Jó passou, eu vou explicar agora para vocês, foi muito, mas muito poderoso. Mas Jó é um homem, um filho de Deus, íntegro, fiel e temente ao nosso Senhor. Olha o que aconteceu com a vida deste homem. Quando Deus autoriza que Satanás podia mexer nas coisas de Jó, Satanás começou a mexer nos bens de Jó. Jó era rico em gado, em camelos, em ovelhas, em jumentas, que naquela época era a fartura maior de uma fazenda. Jó era considerado como se fosse nos dias de hoje um milionário, um bilionário talvez. Então começou. Veio um primeiro mensageiro, um funcionário de Jó, se lamentando de que tinham roubado os bois de Jó e as jumentas. Veio os saqueadores e roubaram e mataram os funcionários e só sobraram ele para dar esta notícia. Roubaram os bois e as jumentas de Jó. Pouco tempo depois veio outro funcionário, exausto, ferido, cansado, alegando que desceu um fogo do céu e queimou todas as suas ovelhas, mais de 3.000 cabeças de ovelhas que Jó tinha na sua fazenda. Queimou todas as suas ovelhas, queimou as ovelhas de Jó, e só restou ele para vir dar a notícia para Jó. E mais um pouquinho depois, veio outro mensageiro que disse que saquearam os camelos, roubaram os camelos, mataram os funcionários à espada, e os ladrões do deserto roubaram os camelos, todos os camelos que tinha Jó. Ou seja, 3 decepções, 3 percas imensuráveis no seu rebanho, na sua fazenda. E Satanás, não tendo se conformado ainda, continuou mexendo na vida de Jó. Continuou mexendo. Veio um quarto mensageiro. Este foi muito forte. Ele veio e falou para Jó: Jó, os teus filhos estavam num banquete na casa do primogênito. Veio um vento, acredito que dirigido pelo Satanás, e tocou nos 4 cantos da casa e o derrubou. Derrubou, destruiu a casa com os seus filhos dentro, e morreram todos os seus 10 filhos. Meus irmãos, isso é muito forte, muito tocante. Quem é que aguentaria perder 10 filhos em um desastre vindo de Satanás como este? Você perde um filho, você perde um ente querido. Nós perdemos uma pessoa que nós amamos, que nós gostamos, que é muito próximo a nós. Nós ficamos muito, mas muito tristes, abalados. Um monte de tempo para nos levantarmos espiritualmente, emocionalmente. É muito doloroso quando perdemos um ente querido. E este homem perdeu seus 10 filhos de uma vez só. 7 homens e 3 mulheres. Jovens, toda uma vida pela frente. Gostava de fazer suas comemorações na casa dos irmãos. Um dia era na casa de um irmão, outro dia era na casa de outro irmão. Convidava as suas irmãs. E neste momento, Satanás o soprou e derrubou a casa e matou todos os 10. Meus irmãos, isso é uma dor imensurável. Não tem como se medir uma dor tão grande para um pai perder 10 filhos de uma vez só. Isso foi demais. E olha o que Jó fez. Então Jó se levantou, no versículo 20 do capítulo 1. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou sua cabeça, e se lançou em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe,
e no tornarei para lá. Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu Deus falta alguma. Ou seja, depois dessas perdas imensuráveis, seu gado, seus animais, e após a perda dos seus 10 filhos, irmãos, todos de uma vez, a morte dos seus filhos, das suas filhas, e Jó não blasfemou, Jó não culpou a Deus, Jó não se entristeceu com Deus, Jó não pôs a culpa em Deus. Pelo contrário, ele começou a adorar e falou: O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, isso nos ensina, meus irmãos, que quando passamos por uma perda, por uma sofrência, nós não devemos nos murmurarmos, não devemos culparmos ninguém, principalmente a Deus, porque Deus, ele não é capaz de fazer isso. Ele não é capaz, não. Ele não quer fazer isso com nós. Ele não precisa, ele não permite fazer isso com nós. Ele simplesmente ele pode deixar acontecer, mas não ele que fez acontecer, entende? Então, o que acontece em nossas vidas, que não vem de Deus, ele deixou que isso acontecesse para testar nossa fé, para testar nossa perseverança, para testar nossa força, para nos dar coragem, para nos ensinar, para nos capacitar, para nos fortalecer. Muitas das vezes era para nos fortalecer cada dia mais. E isso, essa história é onde eu tiro para mim. Quando a gente perde algo, ficamos muito tristes, muito abalados, triste, triste, triste. Às vezes queremos desistir de ir para a igreja, desistirmos de orar. Não podemos fazer isso jamais. Jó jamais parou de adorar a Deus. Olha o que ele disse depois de perder seus 10 filhos e toda a sua fortuna na sua fazenda. Continuou adorando a Deus. Lá no versículo 13, lá no capítulo 13, versículo 15, olha o que ele falou. Capítulo 13, versículo 15. Olha o que Jó falou. Ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Também ele será a minha salvação, porém o hipócrita não virá perante ele. Está vendo, meus irmãos, o que é um homem de Deus? Um homem temente a Deus. Ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Ou seja, Jó era um homem, como Deus falou, diferenciado, íntegro. E Satanás, não estando satisfeito com isso, quanto mais ele tirava de Jó, mais Jó adorava. Olha o que ele fez. Satanás continuou machucando Jó. Satanás, ele Satanás, ele fez o seguinte. Meus irmãos, continuando aqui o vídeo. Satanás, não estando satisfeito com tudo aquilo que fez com Jó, ele lhe pôs umas feridas, umas úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto de sua cabeça. Ou seja, deixou o Jó com o corpo todo cheio de feridas, feridas malignas por todo o seu corpo. E a esposa dele, não contente com isso, o que ela disse? Então a mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa este Deus e morre. Ou seja, a sua própria esposa se revoltou contra Deus. Queria que Jó amaldiçoasse a Deus e morresse logo de uma vez. Mas Jó respondeu para ela:
Tu és doida, tu fala como umas doidas, tu não sabe os que diz. Jamais receberemos o mal da parte de Deus, e sim só o bem. Ou seja, Jó repreendeu aquilo que a mulher estava falando e disse para ela que jamais, jamais Deus vai nos mandar o mal, e sim só o bem. Aquilo que estava acontecendo com ele não era da parte de Deus, e sim da parte de Satanás. Jó tinha ciência disso. Jó continuou adorando, aclamando, e não desfaleceu em nenhum momento de sua vida. Ele fala lá no capítulo 13, versículo 15, ele diz novamente: ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Ou seja, ele disse, ele deixa bem claro: nem que ele me mate, continuarei nos caminhos dele. Amém? Então Jó era um homem muito fiel. E Deus parou aquele sofrimento de Jó, lá no capítulo 42. Deus provou para Satanás e para todos que se tirasse tudo que Jó tinha, Jó continuaria o adorando, o exaltando. Jamais ia blasfemar contra Deus. E assim foi feito. Lá no capítulo 42, Deus confere a Jó o dobro de prosperidade, tudo que tinha antes. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava. O Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó tinha possuído. Ou seja, Deus o dobrou tudo aquilo que Jó perdeu. Se Jó perdeu 500 jumentas, Deus lhe deu 1000. Se Jó perdeu 300 camelos, Jó deu o dobro. Se Jó perdeu 3.000 bois, Jó deu 6.000 bois. E os filhos? Eu perguntei, e os filhos de Jó? Deus o honrou, concedendo que Jó tivesse novamente mais 10 filhos. Meus irmãos, como Deus é maravilhoso conosco. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Deus o concedeu que Jó tivéssemos novamente 10 filhos, exatamente 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. Isso é maravilhoso, Senhor. Deus reconstituiu toda a riqueza material de Jó. Deus reconstituiu toda a família de Jó, concedeu ele ter novamente seus 10 filhos, e ele ficou com o dobro de filhos novamente. 10 filhos estavam com Deus na glória, e 10 filhos ficaram embaixo com Jó. E Jó continuou sua vida, firme, forte, fiel a Deus, e feliz, muito feliz, pois alcançou criar seus netos, seus bisnetos. E dizia a Bíblia que as suas filhas, as suas 3 filhas, eram 3 mulheres muito bonitas, muito formosas, muito cheias da presença. Aonde passava era reconhecida como mulheres belas e muito bem-sucedidas perante a Deus. E Jó morreu com seus 120 e 140 anos de idade, lúcido ainda, mas muito feliz e grato a Deus por tudo que tinha acontecido na sua vida. Em momento algum ele blasfemou contra Deus. Então, meus irmãos, isso é que eu queria passar para vocês. Não devemos blasfemar contra nosso Deus. Devemos acreditar, confiar que Ele é o nosso único Senhor e Salvador. Tudo que acontece nas nossas vidas, Deus está vendo. Deus não dorme. Ele está vendo tudo que está acontecendo com você. Se você perdeu alguém, se você perdeu algo, não esmoreça, não reclame, não culpe a Deus. Só adore, clame, peça perdão, peça direcionamento, peça força, peça ânimo, e Ele lhe ajudará sempre, sempre, sempre. Mas devemos pedir, adorar, buscar a Deus todos os dias de nossas vidas. Olhe que o homem perder 10 filhos de uma vez só não é para qualquer um. É uma dor imensável, é uma dor imensurável, não tem como medir uma dor tamanha. E Jó passou por isso tudo, perdeu toda a sua riqueza, como se Jó ficou pobre, doente, ferido, sem filho, sem nada. E Deus o reconstituiu por sua obediência, sua perseverança, sua temência a nosso Senhor e Salvador. Devemos pôr nosso sofrimento a Deus, que Ele nos aliviará. Sempre. Não esqueça disso. Não murmure. Eu sei que você está passando por algo.
Eu sei que você perdeu alguma coisa, está doendo no seu coração. Mas levante a cabeça em nome de Jesus. Clame a Deus, ore a Deus, peça direcionamento, força a Deus, e Ele vai reconstituir sua força, seus bens, seu ânimo, sua alma. Deus pode tudo por nós. Ele faz, Ele fez e continuará fazendo, meus irmãos. Continuaremos firmes e fortes na perseverança em Deus. Amém? Muito obrigado para quem ficou até o final. Esta era a mensagem que eu queria pregar para vocês. É uma mensagem poderosa. É uma passagem poderosa, uma história muito emocionante na Bíblia que fala de Jó. E eu li e me emocionei e tirei para a minha vida muita força, muita sabedoria, muito exemplo e muita inspiração na vida de Jó. E façam isso, meus irmãos. Continuem firmes e fortes. Agradeço a todos. Compartilhe esta mensagem, este vídeo. É um vídeo simples, mas muito bem elaborado, pedindo discernimento a Deus, perseverança em Deus, porque eu preciso pregar o evangelho para todo mundo. Assim Deus pediu, pregai o evangelho para toda criatura do universo. E eu estou aqui fazendo o meu papel, a minha missão. Gostaria muito que os senhores colaborassem, compartilhassem, comentassem, curtissem, para todos aqueles que precisam ouvir esta mensagem. Continuaremos aqui na terra, firmes e fortes, até Deus nos levarmos para a glória. Agradeço a todos, em nome de Jesus. Deus o abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.